A videoaula de hoje vai tratar sobre água no solo. Então, esta videoaula e as próximas vão abordar esse assunto, água no solo. E para iniciarmos esse estudo, vamos lembrar da última videoaula, na parte de consistência do solo, na qual a gente abordou então como a água influenciava na dinâmica daquela massa de solos agregados, quando submetida a alguma pressão. Então, isso alterava duas forças no solo, a força de coesão e a força de adesão, na medida em que eu tinha variação no conteúdo de água dentro desse solo. Muito bem, como eu coloquei no final da videoaula, o assunto de consistência fazia uma transição entre a fase sólida e a fase líquida do solo. E aqui então nós vamos iniciar o estudo da fase líquida. No solo, todo o estudo de água vai tratar sobre água no seu estado líquido, embora na natureza podemos encontrar água no estado sólido, líquido e gasoso. No solo também a gente pode encontrar algum movimento de água no estado gasoso quando se trata de vapores de água que circulam a nível de poro no solo, mas tem poucos estudos até o momento sobre esse assunto. Então, basicamente, tudo que eu tratar sobre água no solo envolve água no seu estado líquido. Muito bem. Nesse contexto, então, por que estudar a água no solo? Primeiramente, porque o solo é um sistema trifásico, composto então por diferentes fases e suas proporções. Se lembraram da primeira videoaula, temos lá então a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Dentro da fase líquida encontra então a água no solo. Naquele contexto, eu mostrei a vocês que trabalhava então com uma fração de água aí, em torno de 25% da composição do solo como um componente ideal, 50% da matriz sólida e 50% espaço aéreo, espaço vazio, que poderia então ser ocupado metade com ar, 25%, e outra metade com água, de maneira mais simplista. Além disso, então, a pergunta que eu faço é como é que uma planta germina, cresce e frutifica? Dentro desse contexto aí, nos diferentes estádios fenológicos que a cultura vai apresentando no campo, ela apresenta diferentes demandas evaporativas, evapotranspirativas. Nesse caso, então, a gente tem a evaporação direta da água do solo para a atmosfera, ou então a transpiração via planta, então a passagem da água do solo para a planta e da planta para a atmosfera. Nesse conjunto, a gente trabalha então com a evapotranspiração, que é o termo mais correto de ser abordado quando se trata em assuntos de agronomia. Além disso, então, nessas condições aqui, a planta em cada estágio fenológico apresenta uma diferente demanda por água. Água essa que é suprida por aquela quantidade que está retida na matriz sólida do solo. Essa água retida na matriz sólida do solo, ela vem então de algumas fontes, ou via precipitação pluvial natural, que seria então a chuva, ou via então irrigação, quando adicionada por sistema de irrigação, por aspersão, por gotejamento ou por inundação, dependendo então do tipo de cultura que a gente trabalha. Além disso, então, existem algumas influências da água em termos de práticas agrícolas. Como a gente já comentou lá atrás, na questão de tráfego de máquinas, quando eu altero o conteúdo de água no solo, eu altero as forças de adesão e coesão, permitindo esse solo maior ou menor suporte de carga, podendo ou não compactar. Então, revejam, por favor, a aula sobre a consistência do solo. Da mesma forma, ela pode impactar em termos de preparo do solo, pode ter influências. De que maneira? Então, preconizarmos sempre o preparo do solo na condição de friabilidade, onde terei um menor dispêndio de energia e, por consequência, então, uma maior eficiência no preparo qualitativo e quantitativo daquele solo. Condições de dureza e de plasticidade devem ser evitadas sempre que possível. No primeiro caso, por o solo estar muito duro e apresentar maior dispêndio de energia para o preparo. E no último caso, então, de plasticidade, por ocorrer um risco maior de compactação. Além disso, então, eu posso trabalhar e entender a questão da água no solo, da sua importância, quando eu meço, então, quando eu vou projetar algum sistema de irrigação. Sabendo, então, qual é a capacidade do solo em armazenar e reter e disponibilizar água para as plantas, eu consigo projetar, em função da demanda evapotranspirativa, qual a quantidade de água que eu preciso adicionar, a lâmina, então, aplicada, via sistema de irrigação por aspersão ou por outro qualquer utilizado em diferentes então, culturas. Dentro desse contexto, o que a gente precisa entender sobre o estudo da interação água-solo? Primeiramente, a gente precisa entender que existe uma força de ligação entre moléculas, nesse caso dada então pela relação H2O, que seria então, uma molécula de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio, dispostas em um ângulo então, entre elas de em torno de 105 graus, o que permite, nesse caso, que a molécula de água apresente dois polos, um polo positivo e um polo negativo.
polo negativo então posicionado do lado do oxigênio e o polo positivo então no lado dos dois hidrogênios. Isso faz com que a água seja um dipolo e nessa condição, então, nessa conformação, apresenta uma série de características e propriedades específicas da molécula de água. Dentre elas, então, a água nessa conformação permite que a água apresente um grande poder tampão, ou seja, para mim aquecer ou esfriar um ambiente que contém água, eu preciso colocar ou retirar uma grande quantidade de energia, aproximadamente em torno de 4.100, 4.200 joules por quilograma de água por grau Celsius, para mim mudar a temperatura em 1 grau Celsius para mais ou para menos. Vocês podem verificar o valor exato em livros na área de física do solo ou na área de relação solo-planta, sobre essa quantidade de energia. Além disso, a água, quando está contida no solo em tubos capilares, apresenta uma tensão superficial, que é aquela interface entre a fase líquida e a fase gasosa. Nessa interface, há a formação do menisco esse que é dado o nome de tensão superficial naquele meio. Também a gente tem que entender que nessa condição, a água no seu estado líquido e estando ela no solo, ela está dissolvido na água uma grande quantidade de íons. E isso então permite que a água altere a sua viscosidade, não somente com a concentração de íons, mas também com a variação da temperatura que ocorre no solo ao longo do dia ou ao longo de estações de crescimento. Então, na medida que eu tenho um aquecimento maior do solo, eu tenho uma diminuição da viscosidade, da mesma forma como eu trabalho com diferentes concentrações de íons. Nós já vamos ver essa questão também da viscosidade. E por fim, então, a capilaridade, que é a manifestação, então, a atuação dos fenômenos de capilaridade pela interação então entre duas forças de coesão e de adesão, assim como ocorre na consistência, e essas duas forças, adesão e coesão, permitem então a ascensão em maior grau ou menor grau da água a nível de poro no solo, permitindo então a movimentação vertical e horizontal da água nesses ambientes. Nesse contexto, então, as propriedades físicas que a gente pode observar da água seriam então as forças entre moléculas, dadas então pelas pontes de hidrogênio. Quando eu tenho uma molécula de água que se liga a outra molécula de água, essa ligação aqui apontada em verde seriam as pontes de hidrogênio, que geram então a coesão entre moléculas de água. E por fim eu posso ter então a adesão, que seria então os processos de adsorção, que na verdade são a atração de moléculas de água por outras superfícies sólidas. Nesse caso aqui, exemplificando, uma superfície de uma partícula mineral, uma argila, por exemplo, e as moléculas de água então adsorvidas a essa superfície. Então, no primeiro contato, tenho aqui uma força de adesão atuando, e logo em seguida, então, a ligação de várias moléculas de água umas às outras, expressando então a coesão nesse ambiente. Essa relação de adesão aqui, quando fica então somente essa primeira camada, entre aspas, de água, retida nas partículas sólidas, isso então é aquele efeito que eu falei lá atrás na consistência, que seria então a água matricial, a água que estaria então retida na superfície das partículas sólidas, minerais e orgânicas do solo. A pergunta então que eu faço, qual é a importância dessa relação adesão-coesão de molécula de água, pensando em termos de solo? Isso aqui permite então, ou nos permite, inferir sobre a capacidade de armazenamento de água por esse solo, a sua ligação, a sua retenção de água pela matriz sólida do solo. Seguindo adiante, então, eu tenho um segundo processo, uma segunda propriedade, que seria a tensão superficial. Como eu comentei anteriormente, é um fenômeno de uma interface líquido-gás, e que essa tensão superficial ela mede a resistência à formação de uma membrana elástica nessa interface líquido-gás. Então, se é uma membrana elástica, eu conseguiria mensurar matematicamente isso, a formação dessa membrana elástica, que é o que a gente consegue fazer e quando a gente expressa, então, quando a gente estuda com mais detalhes a tensão superficial, onde poderia ter a tensão superficial seria uma força dividido por área, que a área, então, seria todo o diâmetro de um capilar, toda a circunferência de um capilar. Então, eu poderia trabalhar matematicamente essa equação de diferentes formas. Eu vou mostrar lá no final, então, como poderia aparecer isso. Além disso, essa tensão superficial ela aparece porque as moléculas que estão no interior do líquido, elas são atraídas para todos os lados com a mesma intensidade de força,
ao passo que as moléculas que estão na superfície do líquido são atraídas por forças diferentes, ou seja, para dentro do líquido com uma força maior, quando comparado com a parte externa que contém o ar, que é uma força menor. E isso gera, então, um desequilíbrio de forças, fazendo com que gere essa curvatura do menisco. Isso que eu comento com vocês está representado nessas imagens aqui, nesses esquemas. Então aqui eu tenho uma molécula de água sendo atraída para todos os lados na mesma intensidade de forças, ao passo que na superfície do líquido eu tenho uma atração para o interior do líquido maior do que na parte externa. E essa diferença de forças faz com que eu gere um menisco, uma curvatura dentro de um capilar, dentro de um poro no solo, o que seria então a nossa tensão superficial. Essa formação, essa variação na tensão superficial, ela pode ser influenciada pela temperatura do líquido, ou seja, quanto maior a temperatura do líquido, menor vai ser a tensão superficial expressada. Também é um fenômeno que depende da viscosidade, que de maneira em geral ela aumenta com a presença de eletrólitos. Então, quanto maior for a presença de eletrólitos, maior também vai ser a tensão superficial. Isso de uma maneira geral, tá ok? Também eu posso exemplificar nesse mesmo sentido, que há uma maior afinidade da molécula de água quando eu comparo ela com um íon do que ela entre ela. Então, nesse caso, é a afinidade do íon metálico, por exemplo, de um íon. Um cálcio e magnésio com a molécula de água, ela é maior do que a atração entre moléculas de água. Do contrário, então, quando a afinidade do íon com a água for menor do que entre moléculas de água, o soluto que eu for adicionar ele tende a se concentrar na superfície do líquido, diminuindo com isso a tensão superficial. Isso tem uma base química por trás, que se vocês estudarem um pouco mais e pegarem os livros de segundo grau, ou mesmo na graduação Química Orgânica e Inorgânica, vocês vão entender um pouco melhor essa relação que aqui está apresentada. Outra propriedade dos fluidos, no caso a água, seria a viscosidade, e que seria então a propriedade do fluido que mede a resistência ao deslizamento ou à fricção interna dessas moléculas de água quando submetidas a um movimento. E também a presença de uma variação em função da temperatura e da concentração de solutos. Então, quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade, e quanto maior for a concentração de solutos, também isso altera a viscosidade desse meio. Então, a gente pode fazer uma analogia simples, eu sempre comento isso em aula, se vocês lembrar, com um óleo de cozinha. Durante o inverno, quando eu quiser tirar esse óleo dentro de uma garrafa, é mais difícil eu conseguir fazer com que haja um extravasamento desse óleo para fora, visto que há uma maior viscosidade em função da diminuição da temperatura. Do contrário, é verdadeiro. Então, no período do verão, quando é mais quente, aumenta a temperatura, eu tenho então uma viscosidade menor e com isso, então, eu consigo fazer com que esse óleo se movimente mais rapidamente. Outro fenômeno que aparece, que é uma propriedade também dos fluidos, é os fenômenos de capilaridade, que é então as forças de coesão e de adesão atuando juntas, gerando então os fenômenos de capilaridade. Esse é um fenômeno que ocorre em função de uma interação entre a fase sólida e a fase líquida. Isso se dá basicamente por uma fina película de água que se adere às paredes de um vaso. Nesse caso, vocês imaginem então que esse vaso seja um poro no solo. Então eu tenho forças de adesão e de coesão atuando nesse solo, gerando então um movimento de água para cima ou para baixo. E a tensão superficial ainda faz com que haja contração desse filme de água dentro do poro, o que faz com que, entre aspas, então puxaria a água para cima. Então imagine que essa água está retida dentro dos poros no solo. O contato água-parede do solo se dá então por adesão, e dentro, uma molécula ou outra, até chegar no outro extremo, na outra parede, se dá então por força de coesão. Nesse contexto, a tensão superficial, que é a interface líquido-gás, ela forma uma membrana que puxaria essa água para cima. O que eu vou explicar um pouco melhor depois, um pouco mais adiante na videoaula, ou então vocês podem acessar o material que está disponível no Moodle para entender um pouco melhor isso que eu falo para vocês. Dentro desse efeito da capilaridade, eu tenho as duas forças que atuam, que é a adesão e a coesão, a gente já comentou isso bastante, e eu posso entender isso de duas maneiras. Então, se eu colocar um capilar de vidro em contato com um frasco contendo água, eu vou ver que a água vai subir
a uma altura, a água dentro do capilar a uma altura maior do que a água contida dentro do frasco. Então, nesse caso aqui, eu coloquei esse capilar em contato com a água e a água dentro do capilar subiu a uma altura maior do que a água contida no frasco maior aqui. Então, a altura dentro do capilar foi mais elevada do que a altura contida aqui. Isso ocorre por quê? Porque as forças de adesão dentro do capilar água-vidro é maior do que a força de coesão água-água. Então, eu tenho uma sucção, a água, entre aspas, ela é puxada para cima dentro do capilar. Isso envolve vários fenômenos nesse movimento vertical de ascensão da água. Além disso, se eu comparar esse efeito se eu colocar o mesmo capilar de vidro com o mesmo diâmetro em contato com o mercúrio, isso não acontece. Ou seja, eu verifico que a altura do mercúrio dentro do capilar vai ser menor, ou seja, vai ficar inferior à altura do mercúrio contido no frasco maior, como está aqui nessa imagem. Neste caso, por que isso ocorre? Porque a coesão entre molécula de mercúrio e molécula de mercúrio é maior do que a força de adesão capilar mercúrio. E nesse caso, tenho então o nível da água, ou o nível do mercúrio, ele fica abaixo do nível de mercúrio dentro do capilar, fica abaixo do nível de mercúrio dentro do reservatório. Há uma diferença também quanto ao tipo de menisco formado. Nesse caso do mercúrio, eu tenho um menisco aqui do tipo convexo formado, ao passo que na água eu tenho um menisco do tipo côncavo formado. Esses dois processos eles são entendidos de diferentes maneiras. Vou explicar no caso da água aqui. Por que a água subiu até essa altura e estabilizou nesse ponto? Eu posso entender por diferença de pressão, então a pressão atmosférica que atua no interior do capilar aqui nesse ponto, ela pode ser maior ou menor, ela pode ser, nesse caso, menor do que nesse intervalo aqui embaixo aqui, ou o que é mais comum ser estudado é o seguinte, é que nessa condição de a água subir pelo capilar e estabelecer nesse ponto aqui, esse capilar tem uma área. Essa área multiplicada pela altura que a água subiu gera um volume. Então, por que houve essa ascensão capilar de água até esse ponto e parou aqui? Então, eu posso entender por duas maneiras. Ou por diferença de pressão desse ponto para esse ponto. Nesse ponto aqui, a pressão atmosférica, agora onde a água parou, é igual a essa pressão atmosférica aqui. Porém, até chegar aqui, a pressão atmosférica no interior desse capilar era menor quando eu comparo com essa. Ou então, de forma diferente, relacionado ao volume. Como assim relacionado ao volume? Nessa condição que eu tenho uma área do capilar e uma altura, eu tenho um volume. Esse volume aqui, quando cheio d'água, gera uma massa de água. Muito bem. A água subiu até esse ponto e parou por quê? Porque o peso da massa de água contida dentro desse volume aqui se igualou à força que puxaria a água para cima, que é basicamente reflexo do que essa força que puxa a água para cima. Reflexo da coesão molécula de água, da adesão água à parede do capilar e da formação da tensão superficial. Então, quando essas forças que puxam a água para cima se equivalem ou se equiparam à massa de água dentro do capilar, a água para de subir e gera um novo equilíbrio dentro desse meio aqui. Então, quando essa força é rompida, eu posso continuar ainda para cima subindo água, ou nesse caso aqui, ela para e não sobe mais. Para eu ter uma nova ascensão de água a um nível maior do que esse ponto, eu precisaria então reduzir o diâmetro desse capilar a um valor menor do que esse apresentado nessa imagem aqui. Então, eu teria uma nova ascensão de água. Ou então aplicando uma pressão positiva nesse ponto aqui, fazendo com que a água suba para o capilar, ou ainda reduzindo então a pressão atmosférica nesse intervalo água aqui, nessa interface aqui. Quando eu reduzo essa pressão aqui, eu tenho novamente uma ascensão até esse ponto aqui em cima aqui. Só que a nova ascensão desse intervalo para esse intervalo aqui somente seria possível nesta condição se eu diminuir a pressão desse intervalo aqui colocado. Nessas condições de capilaridade, esse movimento, essa ascensão de água por tubos capilares, ela é regida pela equação de Laplace, que é a equação de Laplace inicialmente desenvolvida para estudos de movimento de sangue, por exemplo, dentro de órgãos, dentro de veias e de artérias. Isso se deu inicialmente com
ou um médico interessado em saber como esse movimento se dava dentro de artérias e de veias. Então, posteriormente, isso foi possível adaptar para essa equação de movimento de água no solo, tendo em vista que, assim como um órgão humano, esse tubo capilar aqui, que no entendimento do primeiro estudioso, do médico, seria uma veia e a água seria então o sangue circulando por ela, neste caso aqui, nós teríamos então esse tubo capilar como sendo um poro no solo e esse meio líquido subindo a água que translocaria por esse solo aí. Então, nessa equação de Laplace, nós dizemos que então temos que a altura que a água vai subir no capilar, ela é proporcional a 2 vezes a tensão superficial multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa formado. Já vou mostrar onde é que está esse ângulo alfa formado. Esse ângulo alfa aqui é o ângulo de contato água-parede do capilar, dividido pela densidade do líquido, pela ação da força de gravidade e pelo raio do capilar. Então, como vocês podem observar pela equação, quanto menor for o raio do capilar, maior vai ser a ascensão de água no solo. Quanto maior for o raio do capilar, menor será a ascensão de água no solo, mantidas as demais constantes iguais. Isso que eu acabo de falar é possível observar nessas 3 imagens aqui. Então, eu tenho um tubo capilar de raio menor e comparado com um tubo capilar de raio maior. Então, quanto maior o raio do tubo capilar, menor é a ascensão de água nesse meio. Toda essa equação aqui, ela surge desse arranjo matemático aqui. Então, eu tenho um tubo capilar aqui representado. Nessa linha azul aqui, a interface líquido-gás, que seria a tensão superficial. Então, eu tenho uma força que puxa a água para cima, dado, então, por massa vezes gravidade. A força que puxa a água para cima, dado pela força, multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa. Muito bem. O que é essa força aqui? Essa força aqui, na verdade, é a tensão superficial. Dado aqui, a tensão superficial é a força dividido por 2 vezes L. O que seria L? Seria o comprimento, então, dessa linha aqui, que na verdade seria, então, a circunferência desse tubo capilar aqui apresentado. Então, se eu isolar a variável f para substituir na equação, eu vejo o seguinte, que essa constante f aqui, ela é igual a tensão superficial vezes 2πr, que seria, então, a minha circunferência desse tubo capilar aqui apresentado. Da mesma forma, então, eu tenho aqui uma força que puxa a água para baixo. Está aqui ela. Nesse caso, dado pela massa de água dentro do capilar, vezes a aceleração da gravidade. Massa de água no capilar, essa massa ocupa o quê? Um certo volume. E esse volume, então, tem uma densidade. Nesse caso, o volume seria, então, πr² vezes a densidade do líquido e vezes a ação da gravidade que continua presente naquele meio. Então, eu tenho um equilíbrio de força. Por que a água subiu até esse ponto e parou? Porque houve um equilíbrio entre a força que puxa a água para cima, está aqui ela, e a força que puxa a água para baixo, que está aqui ela colocada. Então, quando eu faço essa igualdade de forças que puxam a água para cima e para baixo, e coloco as variáveis das equações aqui apresentadas, eu consigo isolar a variável altura e, nesse contexto, chegar então à equação de Laplace inicialmente mostrada no slide anterior. Com a aplicação dessa equação de Laplace, dessa equação que aqui está, eu sugiro a vocês que vocês então façam um exercício. Exercício esse que mostraria o quê? Pergunto para vocês, qual é a altura que a água vai subir num capilar, considerando essas constantes aqui. Então, qual a altura que a água vai subir num capilar com um raio de 1 milímetro, 0,25 milímetros e 0,025 milímetros de raio. Então, façam esse exercício, apliquem essas constantes que aqui estão, considerem um ângulo alfa aqui de contato água-vidro em torno de 20 graus. E aí vocês vão então calcular vocês vão verificar as diferenças de altura que a água vai subir nesses capilares que eu sugiro vocês fazerem. Bom, a nossa próxima videoaula vai tratar então sobre a questão de retenção de água no solo. Por hoje então vamos ficar nesse contexto aqui de ascensão capilar de água no solo.